Amém. Graças a Deus. E a gente está muito alegre. E é o seguinte: se tem alguém aqui pensando, se alguém aqui está com vontade de aborrecer, ofender alguém, magoar alguma pessoa, fazer mal para o coração de alguém, por favor, me procure depois dessa reunião, faça fila na minha frente, porque hoje eu estou num dia difícil demais de ser aborrecido, de ser contrariado e de ficar com raiva de alguma coisa. Então, você pode me xingar, fazer o que você quiser, você pode xingar minha família, faz o que você quiser, que dificilmente você vai conseguir irritar a gente em alguma coisa. Nós estamos vivendo dias maravilhosos. Vivi um dia hoje assim, eu quero contar para você. Visitar aquilo que está acontecendo lá no Shopping Park e chegar lá e ser recebido por uma orquestra de 80 meninos e meninas, uma orquestra de violino e violoncelo, uma orquestra de cordas, ser recebido lá por aquela gente. E assim, eu vou dizer uma coisa, eu não sei se eu consigo te explicar isso. Todos os projetos maravilhosos, está tudo certo. Lá, você tem que ir lá para entender o que está acontecendo. São cerca de 500 crianças. 500 crianças sendo assistidas num ambiente assim da mais absoluta dignidade. Fantástico, maravilhoso. Isso é apenas uma das áreas que, graças a Deus tem nos dado o privilégio de atuar. Mas chegar lá e ver os meninos lá do jiu-jitsu, do futebol, e contando as vitórias, as coisas, mas quando a gente ouviu a orquestra lá, eu vou falar uma coisa para você, aquilo foi um arrebatamento. Porque uma coisa é você ver o jiu-jitsu, o futebol, isso já é em si algo assim que enche os olhos. Mas uma orquestra de corda lá no Shopping Park, eu vou te falar um negócio, moça, essa ponte foi longe demais. É um negócio assim, é uma coisa assim, muito fora do imaginário. Muito fora do imaginário. É uma coisa assim. Olha, eu vou dizer uma coisa. Louvo a Deus pela vida de cada um aqui, pela forma como cada um tem se entregado e tem crido que é possível. É possível fazer justiça. Nós não vamos conseguir fazer esse mundo ficar melhor. Não vamos conseguir. Isso não é a tarefa nossa. Mas nós podemos revelar o reino de Deus nessa terra. Nós podemos trazer justiça para a terra. Nós podemos revelar paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós podemos oferecer às pessoas a possibilidade de conhecer o reino de Deus, onde quer que seja. Onde quer que seja. Eu quero dar esse testemunho, porque o Marcão lembrou isso no carro. Quando a gente chegou lá no Shopping Park, a forma como aquilo foi feito e a forma como as pessoas foram instaladas lá, muita gente já estava vivendo assim na lona, no plástico, no papel. E a gente procurou a associação de bairro lá e perguntou para o coordenador da associação de bairro. Ajuda a lembrar o nome dele lá. Milton. E quem estava lá representando a gente perguntou para o Milton: Milton, o que vocês creem que nós podemos ajudar aqui o Shopping Park, o povo do Shopping Park? Ele falou assim: ajuda a gente a não deixar isso aqui virar uma favela. E graças a Deus, amados, aquele lugar não se transformou numa favela. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Então, você está pensando em deixar alguém nervoso, vem falar comigo, faz fila, que é hoje. Amém? A gente está meditando aqui. A gente estava lá, como é que chama lá o juiz do trabalho que estava lá com a gente? Não, o outro lá, o juiz do trabalho. É esse nome aí. Então, e ele deu uma palavra lá, ele abriu a palavra dele dizendo que naquele dia, hoje, era o momento mais importante de toda a vida dele, principalmente da vida profissional. E muito bom.
Muito bom. Vai lá visitar depois, eu tenho certeza que Deus vai desafiar você a muita coisa. Efésios capítulo 4 diz assim, eu não sei para que colocar essa mesinha aqui. Ah, está vindo ali, obrigado. Você está vendo que hoje ninguém vai conseguir me irritar, mas eu estou perto de irritar alguém, né, Deus? Então, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, em toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus. Deus colocou no nosso coração o desafio de a gente meditar esse ano sobre vocação, para que nós possamos andar de modo digno da nossa vocação. Então nós estamos aqui essa noite fazendo um apelo. A gente ouviu muita palavra, muita ministração, muito testemunho, mas a gente quer encerrar esse tempo nosso aqui fazendo um apelo. Aqui cada um que veio aqui, cada um que recebeu esse testemunho, cada um na vida de quem Deus tocou, cada um que teve a testificação clara daquilo que é o nosso chamado como ministério, que você trabalhe isso lá nas suas congregações, que você leve esse texto, que você medite, que você procure a orientação de Deus, que você busque do Espírito mesmo aquilo que Deus quer falar na vida de cada um. Por quê? Porque é muito importante que cada pessoa na congregação entenda o seu chamado, entenda a sua vocação. Então nós queremos que seja um ano em que as pessoas, cada membro lá, cada pessoa ativa da sua vida congregacional lá, que você coopere nesse sentido na vida das pessoas, para que cada um entenda a sua identidade, entenda de fato o propósito de Deus na vida dela, qual é a vontade eterna de Deus para a sua vida. Porque toda a nossa religiosidade, todos os falsos deuses que nós criamos para nós, estão baseados no fato de que nós estabelecemos para nós uma vontade. A religiosidade está toda pautada na busca incessante do homem de ter uma experiência com Deus. Mas a salvação, a obra de Deus na nossa vida, não está em ter uma experiência com Deus, mas está em conhecer a vontade de Deus. A igreja não é para fornecer experiências com Deus. A igreja é para que as pessoas possam, num ambiente espiritual, maduro, consistente, à luz da palavra de Deus, segundo a orientação clara do Espírito Santo, cada pessoa, cada membro do corpo de Cristo, possa conhecer claramente qual é o seu papel na vida. O que ele foi chamado para ser. Para que a gente não entenda isso de maneira massiva, de maneira simplesmente coletiva, para que a gente não entenda a nossa vida espiritual numa coisa que se reduza simplesmente aos nossos cultos. O culto é importante, o momento da celebração é importante os eventos que a gente promove, mas tudo isso só faz sentido se contribuir para uma consciência cada vez mais clara, uma convicção cada vez mais segura de cada um no cumprimento daquilo que é o propósito eterno de Deus para a sua vida. Muitas pessoas não conseguem vencer suas tentações, muitas pessoas não conseguem vencer suas dificuldades, porque não encontram sentido nelas. Quando Jesus passou por dificuldade, quando Jesus passou por tentações, ele venceu todas essas coisas, declarando, se submetendo àquilo que é a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Muitas vezes você está enfrentando problema na sua vida, está enfrentando dificuldades, essas dificuldades se tornam maiores do que deveriam se tornar, elas acabam se tornando impedimentos, porque são dificuldades aos seus projetos, aos seus planos. É a sua vontade. Um dos grandes equívocos que a gente comete é achar que Deus nos deu uma missão. Deus não nos deu uma missão. Eu não tenho uma missão e você tem uma missão. Todos nós fomos chamados por Deus a sua missão. Deus tem uma missão. Deus tem um propósito. Deus tem um plano. E o plano de Deus é revelar as suas virtudes. E através da revelação das suas virtudes, tornando essas virtudes conhecidas e manifestas, formar, materializar,
gerar uma família de filhos, um povo que o represente, um povo através do qual Deus possa ser efetivamente conhecido. Então a vida da igreja não é para que Deus seja celebrado, a vida da igreja não é para que Deus seja sensibilizado, a vida da igreja não é para que Deus seja convertido, a vida da igreja não é para que Deus realize nossos sonhos e planos. A vida da igreja, a igreja só faz sentido quando ela coopera, quando ela opera dentro daquilo que é a missão de Deus em se revelar ao homem. Por isso ele é o Deus que opera tudo em todos, ele está em todos, ele opera. Então, as coisas na vida só fazem sentido quando eu entendo a missão de Deus. Às vezes você está tendo dificuldade de entender a sua missão, mas você não vai entender nunca a sua missão, porque eu não tenho uma missão, eu tenho um papel na missão. Eu tenho uma função na missão. Eu tenho um lugar na missão. Por isso, quando a gente não entende isso, a gente tem dificuldade de entender algumas coisas que na verdade são simples. E elas parecem muito complicadas. Do tipo, sejam todos de um mesmo pensar. A gente fala, não, a coisa mais difícil, nós nunca vamos alcançar isso. Todo mundo pensar a mesma coisa. Não, isso não é difícil, não, isso é muito simples. Todo mundo pode pensar uma única coisa, nós estamos aqui para servir o próximo, ponto. Agora, existem várias formas de servir o próximo. Aí agora você pensa o que você quiser. Mas o nosso pensamento principal é um só. No fim, todos nós temos um único pensar. Todos nós, na nossa criatividade, nos nossos planos, nas nossas elaborações, nas nossas formas de organizar, nós temos um único pensamento. Qual é o pensamento? É que Deus estabeleceu uma missão. E a missão de Deus é que todo filho dele seja servo do seu irmão. Ponto. Essa não é a minha missão. Essa é a missão de Deus. Ele quer isso. Esse é o trabalho de Deus. Então, Jesus deixa isso claro. Jesus não tinha uma missão. Jesus tinha o quê? Uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade de Jesus? Cuidar dos negócios do pai dele. Então, de quem era o negócio? Está vendo? Você está vendo como é que devagar a gente vai ficando religioso? Porque às vezes a igreja que eu estou liderando passa a ser negócio de quem? Meu negócio. E eu fico o dia inteiro tentando converter Deus para Ele me ajudar a eu cuidar do meu negócio. Amado, não é o seu negócio, não é o seu escritório, não é a sua empresa. Não. Amado, a sua empresa, lá, aquela empresa que Deus te deu, a sua formação profissional, sei lá, qual que é a sua formação profissional. Tudo que Deus nos deu, todas as atividades que nós desempenhamos, elas têm que estar adequadas ao quê? À missão de Deus. E a missão de Deus é encher a terra com a sua glória, tornar as suas virtudes o quê? Visíveis. Então a minha obrigação não é fazer o meu negócio dar certo. Porque nem sempre eu vou fazer tudo certo e o negócio não vai dar certo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, mano? Porque o meu testemunho não está só num negócio que deu certo. Vai que o negócio dá errado. Eu estou na missão de Deus. E qual que é a missão de Deus? É que eu dei um bom testemunho num negócio que deu errado. Glória a Deus, irmão. Eu não posso ficar magoado, não posso ficar ressentido, não posso ficar nervoso e nem posso culpar ninguém. Glória a Deus, irmão. Amém? Porque o negócio de muita gente aí está dando errado. Por que o seu não pode dar? Vai que você só vai conseguir encontrar os filhos de Deus que estão mexendo com um negócio que deu errado só depois que o seu também der errado. Porque você vai fazer parte desse povo. Glória a Deus, mano. Você vai fazer parte do grupo das pessoas que os negócios deu errado. Porque Deus tem uma missão. Deus tem uma missão de revelar o reino dele lá no meio daquele povo que os negócios deram errado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que só vai entender
o povo que está com câncer depois que ele tem câncer. Mas se ele não tiver câncer, ele nunca vai lá visitar aquele povo. Mas Deus precisa de um missionário lá no meio do povo que tem câncer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então por que crente não pode ter um câncer? Deus tem uma missão. Qual é a missão de Deus? Eu vou falar uma coisa aqui, e essa família que está aqui tem maturidade para aguentar o tranco aqui no que eu vou falar. Eu vou falar, nem pedir autorização deles para falar isso não, mas eu sei que eles arrocham. Tem certas coisas na vida da gente que a gente imagina sempre que é um defeito, um problema, até que aquilo acontece com a gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O Marlos e a Juliana pensam um casal bonito. Bonito, certinho, bom profissional, arrumadinho, as coisas tudo no lugar. Vão lá ter um filho. E para surpresa deles, no meio desse processo, o filho do Marlos e da Juliana é portador de nanismo. Ele é um anão. E, ao contrário do que muita gente pensa, o nanismo pode acometer qualquer casal. Qualquer casal. É uma deficiência física que pode acometer qualquer casal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, tem quantos tipos de nanismo, Marta? Mais de 400 tipos de nanismo. Esse nanismo que é o genético lá, que pode ser passado de pai para mãe, é um deles. Certo? E o nanismo é considerado o quê? Uma necessidade especial. Lógico que uma pessoa anã, ela é portadora de necessidades especiais. Tá bom. Eu quero saber aqui, quem tem peito aqui, para chegar na frente de um anão, para orar para ele crescer. Do mesmo jeitinho que você ora para um paralítico andar. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Eu quero colocar você na frente do Gabriel e ver se você tem coragem de orar para o Gabriel crescer. Porque para orar para o Gabriel crescer, você vai ter que primeiro falar para ele o quê? Fala para mim, irmão. Você não aceita a condição dele. Ou que aquilo é um problema. Quem aqui quer ir lá orar para o Gabriel crescer? Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mas? Nós vamos ter que ajudar quem? O Gabriel, o Marlos e a Juliana, porque eles descobriram que Deus tem uma missão. Qual é a missão de Deus? Que as virtudes de Deus sejam manifestas aonde? Lá entre os anões. Se tem uma pessoa que podia ter resolvido esse problema e não deixar dele acontecer, e não ter nenhum anão no mundo, é quem era? E às vezes, quando os problemas vêm na nossa vida, a gente já logo vê aquele problema como alguma coisa que está atrapalhando o quê? A minha missão. Em vez de entender aquele problema como uma forma de Deus me incluir na missão de quem? Dele. O Gabriel nos incluiu na missão de Deus. Sim ou não, Marcos? Quando eu não entendo isso, amados, quando eu não entendo a minha vocação, quando eu não entendo o meu chamado, quando eu não tenho consciência da minha identidade, a gente começa todo mundo a pensar uma coisa e querer uma coisa. Isso vai virando uma confusão na vida das pessoas. A igreja foi chamada na missão de Deus de servir. Jesus diz, eu vim para servir, porque é isso que Deus, o meu Pai, quer que eu faça. Meu Pai me mandou aqui para que eu sirva os meus irmãos. E eu fui mandado aqui para fazer isso, agora estou indo embora, vocês recebam o meu espírito, e do mesmo jeito que meu Pai me enviou para fazer isso, eu estou enviando vocês para fazer isso. Então nós estamos aqui para quê, amados? Eu não ouvi, nós estamos aqui para quê, amados? Para servir. Porque essa é a missão de Deus. A missão de Deus é que todos os filhos dele amem e sirvam os seus irmãos, porque ninguém tem maior amor do que esse, do que alguém que dá a vida pelo seu irmão. E isso pode representar todo tipo de coisa na minha vida que eu nunca imaginei que poderia ser a forma de Deus me incluir na missão dele.
E tem um punhado de gente mal resolvida, amargurada, ressentida, deslocada, perturbada, deprimida, infrutífera, porque ainda está pensando na sua própria missão. Não entendeu sua vocação, não entendeu seu chamado, não entendeu o seu nome e o seu lugar na missão de Deus. Se permite vontades próprias, se permite utilizar os dons de Deus para que você trabalhasse na missão dele. Você se permite usar tudo isso para realizar a sua missão. A sua missão de construir um grande negócio, a sua missão de ter a família que você sempre sonhou, a sua missão de ter um ministério fantástico. E se Deus, em determinado momento, quiser nos humilhar, tirando todas essas coisas da nossa vida? É porque a nossa missão fracassou? Ou porque ela se estendeu? Está me entendendo isso, amados? Então, por favor, pelas misericórdias de Deus, trabalha lá com a sua liderança, trabalha com a sua congregação, no sentido que todos, cada um, cada vez mais, busque no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus, busque conhecer sua vocação. Vocação é o nome que Deus nos deu na sua missão. Vocação é o nome pelo qual Deus nos chama. Deixe Deus ministrar algo no seu coração. Deus não te chama, presta atenção, Deus não te chama pelo seu nome, o nome que algum homem te deu. Quando Deus está chamando a gente por esse nome, geralmente quando Deus estava chamando alguém pelo nome, o seu nome humano, é porque Deus ia mudar e revelar outro nome para essa pessoa. Eu fico lembrando, por exemplo, quando Paulo escutou lá, Saulo, 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 Saulo. O cara pensou, puxa, Deus vai falar comigo. E a primeira coisa que ele escutou depois do nome dele foi, por que você me persegue? Então Paulo depois escreve uma coisa que é um mistério. Deixa Deus trabalhar no seu coração esse mistério. Ele diz assim, os filhos da carne perseguem os filhos do Espírito. Muitas vezes nós recebemos nomes na vida, qualquer nome. As pessoas nos deram nome segundo suas expectativas pessoais. As pessoas nos deram nome segundo suas carências, suas histórias, um punhado de coisa. Isso muitas vezes não representa nada. E a gente faz, às vezes, do nosso próprio nome uma missão. E isso é um pecado religioso. Tanto é verdade que Babel tinha uma coisa atrelada ao nome. O propósito de construir uma estrutura religiosa eficiente, bem organizada, bem estruturada, bem planejada, onde as pessoas eram bem treinadas e onde tudo funcionava às mil maravilhas, e através dessa estrutura o povo ia poder tocar o céu, porque religião nada mais é do que um esforço humano de tentar sensibilizar o céu. Isso é religião. Esforços organizados e planejados, ajuntamento de força e competência humana para tocar o céu. E um dos propósitos desse povo para tocar o céu era para que o nosso nome não seja esquecido na terra. A forma como nós nos nominamos, humanamente falando, é exatamente a forma que resiste o nome que Deus nos deu na eternidade. Porque essa é a briga que está dentro de nós. Deus quer nos dar um nome funcional, um nome que o glorifique, que comunique as suas virtudes, e nós estamos ainda na defesa do nosso próprio nome. E fazemos da preservação do nosso nome nossa principal missão. Montar sistemas e coisas para que a gente seja lembrado. Não, amado, a única forma da gente participar de coisas eternas é materializar coisas eternas. Nenhuma coisa construída de substância terrena, natural, nada que foi feito a partir de substância natural, vai prefigurar realidades eternas. O que é da terra é terreno. Só é eterno, permanente, duradouro o que é do céu. E o nosso papel não é materializar virtudes sublimes, arrebatadoras, a partir de esforços terrenos humanos, mas é materializar virtudes celestiais.
na terra. É ser o verbo que se encarna, a palavra que encontra materialização e substância na terra. Isso é a vocação. Vocação não é a forma como eu respondo a um chamamento achando que Deus falou meu nome. Deus não falou meu nome. Deus quer que eu escute o nome que Ele me deu. Vocação não é escutar Deus chamando meu nome humano. Vocação é entender que nome Deus me deu na eternidade. Porque enquanto eu estiver achando que Deus está chamando o meu nome humano, eu vou confundir isso com prestação de serviço e não com materialização de virtude. O nome que Deus nos dá, ele é funcional. Tanto que o Jesus, quando lá em Isaías fala assim, e ele será chamado o quê? Pedreiro, engenheiro, advogado, médico, carpinteiro. Não, amados. Isso são atividades. Isso são habilidades profissionais. Isso são competências que estão a serviço do nome. Ninguém aqui é pedreiro. Você está pedreiro. Você presta serviços de pedreiro. Eu não sou engenheiro. Eu estou engenheiro. Quando a palavra de Deus fala dos nomes de Jesus, fala de chamar Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Pacificador, Benigno, bondoso, misericordioso, paciente. Qual o seu nome, amado? Qual o nome que Deus te deu? O que realmente identifica você nessa terra? O que faz Deus manter você nesse mundo? Porque Ele precisa da sua prestação de serviço? Porque Deus precisa aí de alguém fazendo alguma coisa com as suas habilidades? Não. Na verdade, Deus não precisa desse serviço. Deus precisa da nossa consciência. Deus quer a nossa consciência daquilo que eu materializo quando eu desempenho essas atividades. Porque se eu não estou materializando essas virtudes, eu não estou cumprindo a missão de Deus na minha vida. E a missão de Deus na minha vida é que a sua natureza invisível se torne visível diante dos homens. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, a fim de quê? De materializarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, mas pastor, desse jeito você está falando em Paulo Júnior, eu não conheço meu nome. É uma grande chance. Há uma grande chance de muita gente aqui estar vivendo uma crise de identidade ministerial. Porque ele está focando todo o seu ministério nas suas habilidades, nas suas competências. E ele ainda acha até hoje que a missão dele é explorar ao máximo suas competências. Por isso, cada vez que ele tem um problema no exercício livre das suas competências, a primeira coisa que ele faz é desmaterializar o nome que ele podia estar materializando. Então, muitas vezes, o que Deus quer que você materialize está na forma como você está sendo impedido de fazer o que você foi chamado para fazer. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Porque toda virtude de Deus se manifestou na vida de Cristo quando? Onde foi a plena revelação das virtudes de Deus? Quando Ele era o curandeiro? Quando Ele era o milagreiro? Não, amados, quando foi? Quando tudo parou de funcionar e ele permaneceu firme no cumprimento da vontade do Pai dele para a vida dele. Eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Meu Pai encasquetou, ele invocou que o amor dele vai ser revelado nessa terra de gente egoísta, de gente interesseira, de gente voltada para si própria e de gente que não honra os compromissos. E eu vi meu pai fazer isso.
E eu vi meu pai fazer isso e agora isso é o que eu faço. A missão dele é a minha missão. O amor dele será conhecido. As pessoas me dando a oportunidade de fazer ou de não fazer as coisas. Eu tenho um nome. Meu nome é amor, meu nome é bondade, meu nome é mansidão, meu nome é temperança, meu nome é longanimidade, meu nome é domínio próprio, meu nome é virtude, meu nome é misericórdia, meu nome é perdão. E eu fui chamado para materializar essas coisas, haja o que houver. Então eu vou andar de modo digno do nome que Deus me deu. E vou estar a serviço disso. Independente da atividade que Deus me der. Estando eu engenheiro ou não. Deus me deu, através da engenharia, uma instrumentalidade de tornar o meu nome revelado. Amém, amados? Mas meu nome nunca foi engenheiro. Deus não me chamou para ser Paulo Gonçalves Borges Júnior, filho do seu Paulo Gonçalves Borges. Aliás, é tão engraçado, esse povo de cadastro me liga, aí, só para confirmar as informações, por favor, seu nome completo. Eu, Paulo Gonçalves Borges Júnior. Nome do seu pai. Eu falo, não é possível. Então, não sei porque na minha vida isso é tão óbvio, né? Porque eu abri os olhos júnior. Então, assim, eu estava falando isso com meu pai hoje no almoço. Pai, eu louvo a Deus porque o Senhor não negou nada e o Senhor disponibilizou o seu coração, o Senhor creu, o Senhor nunca colocou resistência. E eu peguei a herança que o Senhor me deu, peguei tudo aquilo que eu recebi do Senhor, tudo aquilo que eu aprendi do Senhor e fui cumprir minha vocação. Fui cumprir minha vocação. Então, amados, às vezes a gente está oprimindo pessoas, a gente está sacrificando pessoas, porque nós estamos obrigando pessoas a preservar nosso nome, a manter nossa lembrança. Temos medo de ser esquecido. Amado, se você trabalhou em coisas eternas, você faz parte da eternidade. Então, em nome de Cristo Jesus, estimule as pessoas. Nós queremos que cada vez mais, cada pessoa, que a gente coopere no sentido de que as pessoas conheçam a sua vocação, de que as igrejas, as congregações conheçam de fato qual é a sua vocação. Tem muita congregação aí com crise de identidade. Tem muita congregação aí que, em vez de libertar, liberar, estimular, dar condições de crescimento, estão escravizando pessoas. Amado, se você está fazendo isso no seu ministério, vai para casa, arrependa-se, chora, confessa o seu pecado, pede perdão para as pessoas. Mas há muitos líderes que, desgraçadamente, por conta das suas inseguranças, por conta das suas desconfianças, por conta dos seus medos, porque eles não têm noção clara de qual é o chamado deles, eles estão sempre atrelando isso a uma forma de subjugar os outros. Então, a realização daquilo que é a missão de Deus na vida deles está sempre condicionada ao desempenho dos outros, reconhecimento dos outros, apoio dos outros. Eles estão sempre se explicando nos outros. As pessoas podem se explicar em você. Você pode testemunhar a respeito de como as pessoas afetaram você positivamente. Você pode trazer testemunho de virtudes que foram comunicadas a você. Mas você jamais vai poder responsabilizar quem quer que seja por não estar cumprindo a missão de Deus na sua vida. Então, que cada congregação entenda isso. Faça uma revisão do seu ministério, reúna a sua liderança e procure entender qual é a vocação daquela paróquia, daquela congregação, daquele grupo ali de irmãos. Para que você não se confunda, para que você não fique aí atrás de ficar imitando formas e métodos, estratégias. Não, mas que você imite a fé, você imite o compromisso, você imite o empenho, que você use de todos os recursos que Deus deu para a gente usar, com plena liberdade, mas não deposite nele as suas expectativas.
Você possa viver uma vida de igreja saudável, alegre, desembaraçada, onde todo mundo é estimulado de maneira livre, consciente, a encontrar o seu lugar na vida. E não a viver escravizado, a realizar sonhos maniqueístas, sonhos esquisitos, de gente mal resolvida. Gente que não aguenta uma contrariedade, que emburra, que amaldiçoa os outros. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Se alguém abre a boca para amaldiçoar um ser humano, esse homem não tem nele o Espírito de Deus. Porque a ordem de Deus é abençoeis, não amaldiçoeis. E você que acredita que um ser humano pode amaldiçoar outro ser humano, você não tem em você o Espírito de Deus. O que é ser igreja, mas? Uma família da fé, estimulante, vibrante, encorajada, onde os problemas, as virtudes, as dificuldades, as facilidades são tratadas em comunhão, com esperança, com fé, com coragem, com disposição de trabalho. Isso é viver a igreja, onde cada parte está ocupada em servir um ao outro e não em ser servido. E não em ser servido. Então, em nome de Jesus, o nosso apelo é que você leve essa carga no seu coração. Nós queremos descobrir, cada um entender de fato o que é o papel de cada um, o que é o papel desse grupo que Deus reuniu na forma de uma congregação ali, todo mundo poder entender o que é o papel do ministério, para que você não fique aí esperando o ministério, aquilo que o ministério não foi chamado para fazer. Nós não estamos aqui para controlar ninguém, nós não estamos aqui para mandar em ninguém, nós não estamos aqui para ser chefe de igreja, nada disso, amados. Isso aqui é um ambiente relacional, de encorajamento, de mútuo serviço. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, para colocar todas as virtudes, as experiências, as realidades vividas num só pensar. Nós temos só um pensamento na cabeça, e o único pensamento que nós temos na cabeça é servir. Glória a Deus, amados. Entenda isso. Ninguém vai entender isso fora da relação. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de entender meu nome. É o seguinte, é porque você não está em comunhão. Porque se você estiver em comunhão, daqui a pouco as pessoas vão estar te chamando do nome que você nem sabia que tinha. Porque toda hora que elas precisam de alguém que sirva o processo com aquele coração, com aquele experimento, com aquela voluntariedade, que nunca apresenta conta, que nunca está mal resolvido, que nunca está esperando o reconhecimento de ninguém, mas serve alegre, pode ter certeza que é de você que eles vão lembrar. É o seu nome que eles vão citar. Chama o irmão Bondade lá, porque aqui quando se fala de bondade, só o Bondade dá conta de ser bondade. Está todo mundo nervoso, chama o irmão Paciência lá, chama ele aqui que eu quero ver quem tem coragem de ficar nervoso na frente do irmão Paciência. Glória a Deus, amados. Mas não deixa isso cair na vala da prestação do serviço. Chama lá entendeu? O varredor. Não é nada disso. Amém? Então, em nome de Jesus, recebe esse desafio. Coloca seu coração na presença de Deus. Fala, Deus, esse ano eu quero me dedicar a conhecer cada vez mais, melhor, de forma consciente e madura, aquilo que estava lá no seu coração na eternidade. O que o Senhor quer comigo? O Senhor me chamou para quê? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? Por que o Senhor me colocou no meio dessa dificuldade? Por que o Senhor permitiu uma enfermidade da minha vida? Por que o Senhor permitiu uma dificuldade do meu ministério? Por que o Senhor me colocou no meio de gente tão complicada? Por que o Senhor me colocou numa situação onde toda hora que eu vou mexer falta recurso? Às vezes é porque meu nome é esperança. Às vezes meu nome é esperança. O povo fala assim, como é que aquele cara consegue ficar tão animado e ele sempre trabalhando sem dinheiro? Glória a Deus, irmão. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Descubra isso, entenda isso.
Entenda o que é o seu papel no corpo, para que a igreja possa entender o que é o seu papel na sociedade. Nós vamos nos dedicar a isso. Coloque oração nisso, coloque meditação na palavra de Deus nisso, coloque vida nisso. Entenda que a primeira tentação que Jesus sofreu quando ele estava no deserto foi uma tentação de identidade. A primeira tentação de Jesus, a primeira abordagem do diabo em Jesus, qual foi? Use seu poder, use suas habilidades, use suas competências para satisfazer suas carências e necessidades pessoais. Use seu poder, use suas competências para cumprir a sua missão. E Jesus diz: não, eu não estou aqui para fazer minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Amém? Eu me submeto à missão de Deus. E na missão de Deus Ele me deu um nome, Ele me deu uma função, Ele me deu um papel. Às vezes você nem imagina por que tantas coisas estão acontecendo na sua vida. E às vezes você fala: pelo amor de Deus, tem hora que a vida está tão agitada assim que eu não sei. Presta atenção, porque às vezes é no meio dessa coisa toda aí que as pessoas estão olhando para você. Eu estava vendo isso hoje lá na vida do Marquinho, lá no Dom. O Marquinho amou aquele povo. O Marquinho amou o shopping park. Aquilo desceu no coração dele. O Marquinho está engenheiro químico. Sabe qual é a única coisa que o Marquinho nunca fez no shopping park? Foi atuar como engenheiro químico. Mas ele foi um pacificador, ele foi um pai de família, ele foi um homem de esperança, ele foi um reconciliador, ele trouxe vitalidade, ele trouxe esperança para aquela gente, ele foi o abraço, ele foi choro junto com aquele povo. E muitas vezes lá na casa dele, ele estava esperando que talvez, ou precisando que o irmão fosse lá ser outra coisa para ele. Porque na própria casa, muitas vezes, a gente está lá sofrendo angústias de morte. Amém? Ande de modo digno da sua vocação. Mas para isso, você precisa ter claro no seu coração: Deus, qual é a missão do Senhor na minha vida? Para que foi que o Senhor me enviou? E você vai descobrir isso na comunhão dos irmãos. É junto, um com o outro. As pessoas dando testemunho a respeito de você.